Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Diariamente nós temos esse encontro aqui e eu quero te saudar, você que está chegando pela primeira vez ou está nas primeiras vezes assistindo o nosso conteúdo aqui, seja muito bem-vindo. E você que já é frequente aqui no nosso canal, que já está conosco já há algum tempo, acompanha diariamente, seja também muito bem-vindo, porque este foi o encontro que o Senhor marcou para nós. Não foi por acaso, não foi apenas por um convite que você recebeu, não foi apenas por um vídeo que apareceu na timeline do seu YouTube que você está aqui, ou talvez um WhatsApp que você recebeu como compartilhamento. Você está aqui porque o Senhor marcou esse encontro e Ele tem uma palavra para a sua vida, para a sua edificação, para fortalecimento da sua fé, para que você caminhe firme, obtendo diariamente fortalecimento espiritual para vencer as adversidades e prosperar em tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Como sempre, quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo. Nós teremos um momento especial de oração e quero orar e abençoar a sua vida com a oração. Também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 1. Carta de Paulo aos Colossenses 2:1. Então, se você puder, acompanhe comigo essa leitura para a nossa edificação, ou você pode aí conferir depois na descrição do vídeo, onde estará essa referência bíblica. Então, vamos ao texto, vamos ao que diz a palavra. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não viram a mim face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Quero cercar com você um versículo especial, versículo 3, que diz, no versículo 2, que os mistérios de conhecimento do mistério de Deus em Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esse versículo é chave para nós entendermos todo esse capítulo 3 aqui, que eu te convido a ler depois da carta de Paulo aos Colossenses. O apóstolo Paulo está chamando a atenção para que ninguém engane a você de que há outro fundamento senão Cristo. Jesus é que é essa representação de Deus, da perfeita imagem de Deus apresentada para nós. De tudo que nós pudéssemos ver, contemplar de Deus, Jesus representa isso. Jesus é essa imagem perfeita do Pai. E ele vem ao nosso encontro para revelar a glória de Deus, o plano e o propósito eterno de Deus, que além de nos salvar, é estarmos com Ele. Porém, nós vivemos e sempre, desde sempre, existiram as falsas doutrinas, as falsas religiões, aquelas que prometem muito e não entregam absolutamente nada. Mas a fé cristã em Cristo Jesus, ela vem para nos alinhar e relacionar-nos com Deus novamente. Ela restaura o relacionamento do homem com Deus. Esse é o propósito principal da fé cristã. Mas Jesus, ele é o único fundamento no qual nós podemos nos sustentar. A nossa fé é toda sustentada por Cristo. A chave de compreensão da palavra de Deus, do Evangelho, é Cristo. Ele é o centro da palavra. E aqui, nesse contexto, quando você lê esse capítulo 2 da carta de Paulo aos Colossenses, ele está chamando atenção para as vãs filosofias, doutrinas heréticas,
pessoas que infiltravam no meio do povo, no meio da igreja, para trazer confusão, para trazer engano, mentira. E nos dias de hoje não é diferente. Hoje nós vemos também a mesma coisa entrando, querendo desfazer, tirar o poder e a autoridade da palavra de Deus no meio do povo de Deus, para minar a nossa fé e fazer com que nós fiquemos presos apenas no materialismo, ou seja, aquilo que é visível, aquilo que é palpável no mundo natural, sem entender aquilo que transcende, aquilo que é espiritual. Ou seja, Cristo é esse que vem, e ele vem para revelar-nos a Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós recebemos a Jesus como um nome que está sobre todo nome, para que não haja qualquer dúvida de quem nós estamos falando. Existem muitas expressões de fé, muitas expressões de religião, existem muitos líderes, profetas, pessoas que fundaram religiões aí pelo mundo afora. Existe uma infinidade, não sei dizer quantas que existem, mas a palavra é muito clara sobre a maneira como Deus se apresenta a nós em Cristo. Nenhuma das outras religiões nos levarão a Cristo para a salvação como a fé cristã, porque Jesus ele não veio simplesmente fundar uma religião, ele veio para restaurar o nosso relacionamento com Deus. E toda a trajetória de Cristo nos aponta para este lugar. Ou seja, no Velho Testamento, nós vamos ver toda a trajetória do homem tentando, de alguma forma, se reconectar com Deus, através dos sacrifícios estabelecidos, que era apenas uma imagem, uma sombra daquilo que havia de vir em Cristo Jesus. E quando Jesus vem, e lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele fala que na plenitude dos tempos Jesus se revelou. Ou seja, vem o Jesus histórico, aquele que a história narra, aquele que se apresentou aos apóstolos, aquele que apresentou o evangelho da graça, a salvação a nós, estabelecendo um único caminho. A palavra diz também que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um caminho, nem um dos caminhos, ele é o único caminho. E quando nós aplicamos a nossa fé a essa verdade, nós temos a revelação completa de Deus para nós. Completa não da totalidade de Deus, mas completa no sentido daquilo que Deus se revelou a nós, para que pudéssemos ser salvos, resgatados, redimidos, completamente perdoados e restabelecidos numa relação com Deus. Essa é a chave da fé cristã. Esse é o ponto no qual nós devemos apoiar a nossa fé. Deus, ele tem bênçãos para nós de toda ordem, mas nenhuma delas é maior do que a bênção no relacionamento com Deus, porque nele nós podemos obter tudo que precisamos, dele nós recebemos todas as coisas, mas a nossa fé não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Devemos entender que Deus deixou um único caminho para que a gente não errasse. É muito fácil nós sermos levados por vento de doutrina, é muito fácil nós ouvirmos uma palavra boa, agradável e acharmos que aquilo é verdade, uma palavra que possa nos consolar no momento de crise, no momento de dificuldade, e acharmos que a verdade está ali. Mas nós não podemos nos enganar. Nossa fé cristã, ela baseia em alguns pontos. Primeiro, os pontos da fé cristã, eles são iguais para todas as pessoas. A fé cristã, ela não separa, de fato, pessoas em classes, pessoas melhores, pessoas piores, pessoas mais espirituais ou menos espirituais. Não, existe uma unidade, por isso que Deus nos chama de filhos. Filhos, todos estão no mesmo nível. Pode ser o pastor, pode ser o bispo, o apóstolo, pode ser o presbítero, pode ser quem for. Não existe ninguém que está num nível superior ao outro. Não existe essa hierarquia. Talvez pode existir no sentido organizacional, para que cada um exerça sua função no corpo, mas não no sentido de um ser mais importante do que o outro. Não, somos todos iguais aos olhos de Deus. Não existe esse que seja mais importante. Então, tudo que cerca a nossa fé tem que servir para todo mundo. Tem que ser igual. Todo mundo pode acessar. Por isso, nós cremos que é somente pela fé. Tudo que nós alcançamos é pela fé. E essa fé, Deus nos dá fé.
Na carta de Paulo aos Romanos, fala que cada um recebeu uma porção de fé, que é suficiente para que a gente desenvolva. Ou seja, nós cremos que é tudo somente pela fé. Não é porque você é melhor do que o outro, ou fez mais ou fez menos, mas é pela fé. Segunda coisa, somente a palavra de Deus importa para nós. Nenhuma outra fonte de autoridade para nós é mais importante do que a palavra de Deus. A Bíblia, as Escrituras, elas estão no topo, no nível mais elevado de revelação de Deus para nós. Nada pode ser maior do que a palavra de Deus. Tudo que nós vamos viver tem que passar pelo filtro da palavra. Depois, a nossa fé se baseia exclusivamente em Cristo, em Jesus. Ele quem morreu na cruz para nos salvar. Ele que pagou o preço. É Ele que é o Emanuel, o Deus entre nós. Depois, somente a graça. Por quê? Porque nada vem pelos nossos méritos, mas tudo pelos méritos de Cristo. E pela graça nós recebemos para que ninguém se glorie, para ninguém que ache que fez mais do que o outro e porque tem méritos diante de Deus. Então, é tudo pela graça. E por fim, somente glória a Deus. Nós só glorificamos a Deus, ou seja, somente Deus é digno de receber glória, somente Deus é digno de receber adoração, louvores. Por quê? Porque Ele está no alto sublime trono, Ele é o Criador de todas as coisas. E a Ele que devemos reverenciar de todo o nosso coração, se curvar, prostrar, reconhecer o seu senhorio. Ou seja, somente pela fé, somente a palavra de Deus, somente Cristo, Jesus, somente a graça e somente damos glória a Deus. Esses fundamentos, eles são imutáveis, inabaláveis, são fundamentos, são princípios da nossa fé cristã que nós não podemos abrir mão. E tudo aquilo que vem contra esses princípios nós devemos simplesmente rejeitar, porque esse é o caminho translúcido que Deus deixou para nós e que ele serve para qualquer ser humano que pisou a face da terra. Esses princípios, eles se encaixam desde a tribo mais primitiva que você conhecer até o povo mais sofisticado que pisou nessa terra. Esses princípios, eles são iguais e servem para qualquer ser humano que pisou a terra ter acesso livre a Deus, ter uma comunhão com Deus, receber a sua salvação e estar eternamente com Deus. Veja como a fé cristã é simples. Ela é muito simples, para que todos possam. Mas não é porque é simples que as pessoas possam dizer, é fácil. Não, é uma renúncia. Mas é Cristo quem nos capacita para isso. É simples, está ao alcance de qualquer pessoa, sem distinção. Basta crer. Amém? Pai querido, muito obrigado por essa palavra. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, fazer uma aplicação no coração de cada uma das pessoas que ouvem essa mensagem, para que ninguém seja enganado, Pai, pelas doutrinas do mundo, para que ninguém aqui seja enganado pelas falsas religiões, para que ninguém aqui seja enganado pelas doutrinas, ó Deus, que vêm simplesmente para trazer engano, para nos aprisionar, trazer dominação, trazer opressão. Não, que cada pessoa que esteja ouvindo essa mensagem hoje tenha os olhos espirituais abertos, tenha os ouvidos espirituais abertos para discernir aquilo que vem diretamente do Senhor, que nada os engane e que eles tenham força e resignação para romper da sua vida tudo aquilo que não provém do Senhor. Que o Teu Espírito Santo faça essa obra redentora, transformadora, de encorajamento, para que nenhuma doutrina falsa venha enganar ou continue enganando esta pessoa, mas que hoje, nesse dia, ela receba clareza, libertação, salvação e vida para a glória de Deus. Amém. Se inscreva no nosso canal. Estamos quase chegando aos 500 membros. Fico muito feliz, muito grato a você que já está aqui conosco e continue compartilhando. Para nós chegarmos aí nesses 500, vai ser um momento de muita alegria. Vou ver se preparar algo muito especial para nós celebrarmos isso aqui. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.